Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos a nossa leitura 44º dia de 100. Para a honra e glória do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a iniciar essa leitura, a concluir a leitura deste dia, que venha a ser uma leitura produtiva. Eu peço em nome do Senhor Jesus que nada venha roubar a nossa concentração neste momento de leitura. Eu te peço em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal de ordem espiritual em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa em nome de Jesus. Vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo o nosso saudoso irmão e teólogo Antônio Gilberto, o autor da Bíblia é Deus, o seu real intérprete é o Espírito Santo e o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia ela é inspirada, inerrante e a infalível palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Infalível palavra de Deus. E a Bíblia tem origem em Deus. Este se revela na história, no universo, na humanidade, de modo especial, por meio de Cristo e das Escrituras. Então Deus se revela através da palavra da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia é a autoridade final em todos os assuntos. Vamos dar sequência na nossa leitura do 32, segundo o livro das Crônicas, do capítulo 32 ao 36. Vem comigo na palavra. Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Lindo isso, né? Houve uma intervenção divina. Eu creio. Quem ainda crê na intervenção divina? Quem ainda crê no sobrenatural? Eu creio. Vamos lá. Depois dessas coisas e dessa fidelidade do rei Ezequias, amém? Depois dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado, até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou o Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou a si na praça da porta da cidade,
e falou-lhe ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todo o seu domínio, e Ezequias, rei de Judá, e todo Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura, não vos incite Ezequias para morrerdes a fome, a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrarei, e sobre ele queimarei incenso. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquela terras livrar a sua terra das minhas mãos? Que é Senaqueribe, afrontando aqui, né, o Deus de Israel, a Ezequias, o rei Ezequias. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias nem vos incite assim, nem lhe dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor, Deus, e contra Ezequias, o seu servo. E escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como os deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Estavam querendo comparar o nosso Deus com os deuses das outras nações. Não tem comparação. Nosso Deus é vivo. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou o anjo, que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que defenderam dele o mataram ali a espada. E assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Doença e morte de Ezequias. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém.
Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata, de ouro, de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudo, e de tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo, e do mosto, e do azeite, e estrebarias para toda a casta de animais, e currais para os rebanhos. E edificou também cidades, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion, e a fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto do sepulcro dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram honras na sua morte. Olha só. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Balaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, e em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhe ordenei, conforme toda a lei e estatuto e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos. O cativeiro de Manassés, a sua oração e morte, pelo que o Senhor trouxe sobre ele e os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até o fel, e levantou muito alto. Também pôs
oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade, e reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus, as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel, e a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse. Eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon e sua impiedade. E era Amon da idade de 22 anos, quando começou a reinar. 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e a serviu, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias seu filho. Josias abole a idolatria. E tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e do 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Balaíns, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali e seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-lo a pó, tendo cortado todas as imagens do sol e toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Josias repara o templo, e Uquias acha o livro da lei, a palavra. Vem comigo na palavra. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Zafã, filho de Azalias, e a Manassés, maioral da cidade, e a Joás, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram a Euquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim. E voltaram para Jerusalém, e o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor. E estes os deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas de madeira para as junturas e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído.
e esses homens trabalhavam fielmente na obra. E os superintendentes sobre eles eram Jate e Obadias, e levita dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram peritos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra. E dentre os levitas eram os escrivães, e os oficiais e os porteiros, e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor. Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Uquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhe encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram nas mãos dos superintendentes, e nas mãos dos que faziam obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Uquias, e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor, por mim e pelos que restam em Israel, em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Hulda, a profetisa, prediz a ruína de Jerusalém. Então Euquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Aras, guardas das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido. E ela disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram queimar incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direi: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgastes as tuas vestes, e chorastes perante mim. Também eu tenho ouvido, diz o Senhor: Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas, todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinham achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos
e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro, e fez estar em pé todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, dos seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todo quanto se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias. Não se desviaram-se de após o Senhor, Deus de seus pais. Celebração da Páscoa em Jerusalém. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu o sacerdote nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor, E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga. Não terei mais esta carga aos ombros. Agora serve ao Senhor, o vosso Deus, e ao seu povo de Israel. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão seu filho. Estais no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos e os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. E amolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para sacrificá-lo da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, isso era da fazenda do rei. Glória a Deus. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias, e Zacarias e Jeiel, e maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias e Semanias e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, maioral dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram seu sacerdote nos seus postos, e os levitas nas suas turmas, conforme o mandato do rei. Então o rei aqui organizou tudo, Josias. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses, e puseram de parte os holocaustos para o darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro da lei de Moisés. Assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras, e em frigideiras, e prontamente a repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício do holocausto e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitavam de se desviarem do seu ministério,
porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para ele. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos, durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa, como que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Carquemis. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse: Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíra da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do campo e levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. Eis que estão escritas na coleção de lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias, as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, esses que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36 do segundo livro das Crônicas. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. E era Joacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém. Condenou a terra a contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim, mas a seu irmão Joacás tomou Neco e levantou-o para o Egito. Joaquim reina. E era Joaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pô-los no seu templo em Betânia. Quanto ao mais dos atos de Joaquim e as abominações que fez, e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem à Babilônia, com também os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém.
Zedequias reina. E era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falara da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhe, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu na sua mão, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, e destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seu filho, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito da Pérsia. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por todo o escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo. Seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus do céu. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazendas, e com gados, afora dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles
cujo espírito Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata, com ouro, com fazenda, com gados, com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente deu. E também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. E esse tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. A lista dos que voltaram da Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Esses são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém, a Judá, cada um para a sua casa. Então, nós podemos ver o pessoal voltando ali, liderado por Zorobabel. Amém? Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraias, Elaís, Mardoqueu, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Paros, 2.172. Os filhos de Zefatias, 362. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Pati, Moabe. Dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elam, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 660. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Azagade, 1.222. Os filhos de Adonissão, 666. Os filhos de Bigavai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Azamavete, 42. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Azamavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, Sefira e Perote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá. 621. Os homens de Micamás, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbias, 146. Os filhos do outro Elam, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Hadad e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Sená, 3.630. Aqui é a lista dos que retornaram para Jerusalém, né? Saíram da Babilônia e retornaram para Jerusalém, pelo decreto do
do Ciro, rei da Pérsia, liderado por Zorobabel. Sená 3.630. Os homens de Betel e Ai 223, os filhos de Nebo 52, os filhos de Magbis 156, os filhos do outro Elão 1254, os filhos de Arim 320, os filhos de Lod, Hadid e Ono 725, os filhos de Jericó 345, sacerdote, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazur, 1247, os filhos de Arim, 1017, os levitas, os filhos de Jesua, Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atia, os filhos de Sobai, por todos, 139. Os netineus, os filhos de Ezia, os filhos de Azuf, os filhos de Tabote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Líbana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gedel, os filhos de Gar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Azur, os filhos de Baslude, os filhos de Meida, os filhos de Arzã, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tema, os filhos de Nesias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jada, os filhos de Darcon, os filhos de Gedel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Ezabaim, os filhos de Ami, todos os netineus, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também esses subiram de Tel-Melá a Tel-Arzá, Querube, Adã e Mer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Dalias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados os sacerdotes. E o Tizata lhe disse que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, também tinha 200 cantores e cantoras. Seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720, e alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habitavam em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus, para fundarem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dálicos, e em prata 5.000 arretéis, e 100 vestes sacerdotais, e habitaram o sacerdote e os levitas,
e algum do povo, tanto os cantores como os porteiros, e os netineus nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Então, quando eles chegam em Jerusalém, o altar é levantado o altar. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, os seus irmãos, o sacerdote, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e à tarde. Então, primeiro eles vão adorar e oferecer sacrifícios. Celebraram a festa do tabernáculo, como está escrito, ofereceram holocaustos de dia em dia. De dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa do seu dia. Depois disso o holocausto contínuo, e os da lua nova, e das solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. E deram, pois, o dinheiro aos cortadores de artifícios, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhe tinha feito Ciro, rei da Pérsia. São postos alicerces do templo. E no segundo ano da sua vinda, à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês começaram Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesus, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadimeu e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, o levita. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Judá. E cantavam reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta voz, mas muitos levantaram as vozes com júbilos e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes, e a construção do templo é proibida. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: Deixa-nos edificar conosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus,
como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para cá. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós só a edificaremos ao Senhor, Deus Israel, como nos ordenou o rei Ciro da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia, e sobre o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da companhia de Naitas, e Afarsaquitas, e Tarpelitas, Arfacitas, Arquivitas, Babilônia, Susanquitas, Deavitas e Elamitas, e os outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio, e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio. Em tal tempo, saiba, ó rei, que os judeus que subiram e te vieram a nós, a Jerusalém, edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se edificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda do rei. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais. Então acharam no livro das crônicas, se verá que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rei. Paz em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando-o eu buscarem, e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim, e guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque crescia o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei de Artaxerxes se leu perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço, com violência. Então cessou a obra da casa do Senhor por algum tempo ali.
embargaram a obra do Senhor, os inimigos. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do rei reinado de Dário, rei da Pérsia. Glória a Deus. Agora nós vamos dar um salto, amém? Para o livro de Atos 44, 100. Que no Antigo Testamento já a leitura, nós lemos 32, 33, 34, 35, 36, 2 Crônicas, 1, 2, 3, 4. De Esdras, né? Então deu 5, 6, 7, 8, 9. Né? Já deu 9 capítulos nós lemos aqui. Amém? Agora nós vamos para Atos. Então nós terminamos a leitura de Esdras, mas o que bonito foi que eles, primeira coisa, eles levantaram o altar e começaram a adorar o Senhor. Amém? Atos. Atos 25. Amém? Atos 25. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele, que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no, e não se demorando entre eles, mas de 10 dias desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações, que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse, queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, eu cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelastes para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia saudar Festo. E como ali ficasse muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo, um certo varão foi deixado por Félix, aqui preso, a respeito de quem os principais, os sacerdotes, os anciões e os judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. E a eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presente aos seus acusadores, e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui junto no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem um homem. Paulo perante o rei Agripa. Acerca dele, estando presente, os acusadores nenhuma coisa apontaram daqueles que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirma viver. Meu Deus, hein? Estando eu perplexo acerca da intenção dessa causa, perguntei se queria ir a Jerusalém
e lá ser julgado acerca dessas coisas, mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, e sendo trazido Paulo por mandato de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem, de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Amém? Depois a gente continua na segunda parte. Glória a Deus. Aí depois a gente continua no 26, 27 e no 28. Amém? Aí nós terminamos Atos. Glória a Deus. Então falta aqui. Depois a gente termina então esses 3 capítulos, 26, 27 e 28, amém? Na segunda parte, aqui ó, segunda parte, 44 de 100, amém? Nosso. Vamos orar agradecendo a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, obrigado. A Bíblia fala que o Espírito Santo vos ensinará e vos fará lembrar de tudo o que Jesus disse, meu Pai. Então o Espírito Santo nos faz lembrar, nos ensina, nos capacita, nos ensina a fazer uma boa exegese, meu Pai, a pregar a Tua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e mais tarde nós iremos na segunda parte finalizar a nossa leitura, se Deus quiser, 44º dia de 100. Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, o autor da Bíblia é Deus, o seu real intérprete é o Espírito Santo. E o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe, o Senhor te abençoe e te guarde.